Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu creio na oração dos santos e creio que ela chega diante de Deus como um incenso agradável em suas narinas, que move os céus e move a terra. Esse carnaval ainda não acabou, mas é o mais promíscuo de todos que já existiram. Em todos os tipos de promiscuidade que vocês possam imaginar. Em distribuição de preservativo, de pílulas para o dia seguinte, bateu-se recorde. E algo que jamais imaginávamos que iria existir. E eu imagino que se os nossos ancestrais, os nossos avós, pudesse levantar do túmulo e ver o que é que está acontecendo, morriam de novo de infarto, diante do mundo que se encontra hoje. Vocês viram, criaram uma cápsula do sexo, né, aqui no Carnaval de Salvador, uma cabine onde as pessoas entram, tem direito a 15 minutos, ela é elevada, fica acima, e fazem filas quilométricas para orgias e orgias. E tem um vídeo circulando aí de homens fortes, homens até simpáticos, homens se beijando, homem com homem, 3 homens, que cena obscena, triste e terrível, é uma Sodoma, é uma Gomorra. Meu Deus do céu, nem na Babilônia tinha dessas coisas. Tem imagens aí, irmãos, que não tem o mínimo de respeito com a religião, porque nós não temos escultura como vocês estão vendo, nós não temos imagem, não temos porque, biblicamente falando, o mandamento diz não devemos fazer escultura, mas respeitamos as imagens e as esculturas, as crenças. E aí nessas paradas gay, tinha pessoas penetrando, né, nos seus órgãos genitais, imagens de esculturas. Tá as imagens circulando aí na internet, coisas terríveis, pessoas nuas, se fantasiado de santos, né, que são santos da Igreja Católica, outros que fizeram o Cristo mais sensual, e aí tinha pessoas, travestidas de Cristo, coisa terrível. Eu digo, meu Deus, o que esperar mais dessa geração? A não ser Maranata, volta logo Jesus, porque nesse mundo eu não quero criar meus filhos. A cada dia a gente se preocupa, né? O mundo é esse que nós estaremos criando os nossos filhos. Amados, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu creio que Deus tem uma palavra preparada para o seu povo, uma palavra de bênção. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Nós estaremos lendo do versículo 15 ao versículo 23. Perdão, até o versículo 24. Os irmãos encontraram? Eu estarei lendo na tradução que está sendo apresentada na projeção, e eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na palavra que será lida. Vamos nos colocar em pé, em reverência às Escrituras? Perfeito. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo rapidamente:
para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriguem-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Pai querido, nós te damos graça por esta palavra. Rogamos a iluminação que vem do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que haja o pleno entendimento do que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, podeis se assentar. Jesus foi um grande mestre, de modo que ninguém conseguiu atrair tanto a atenção humana como Jesus. As pessoas ao ouvi-lo ficavam simplesmente maravilhadas pelas palavras de sabedoria que fluíam dos seus lábios. E conforme vocês viram nesse texto, muitas lições de Jesus eram por parábolas. Parábolas são histórias de comparações, histórias que traz uma analogia com o objetivo de trazer uma explicação mais bem explícita. E Jesus falou diversas vezes por parábola. E essa parábola é conhecida como a parábola da grande ceia, a parábola da grande festa, a parábola do grande banquete. Alguns personagens aqui são citados. Primeiro, o homem que decidiu dar uma grande festa, ele se preparou. E pelo que nós percebemos, um homem generoso, que convidou a todos sem fazer distinção. E esse homem, ao convidar, ainda de ter o trabalho de convidar, teve o trabalho de lembrar a todos que era chegado o dia, que era chegada a hora, que estava tudo preparado. Você vê que o texto é bem enfático quando diz: e já estava todo o banquete preparado, e o homem disse: vinde, porque está tudo preparado. E esse homem, nesta parábola, representa Deus, o nosso Deus, que escolheu fazer uma grande festa. E nós sabemos que festa essa é uma festa sem fim. Fez um banquete farto, de muita fartura, e convidou a todos. E ainda disse mais: está tudo preparado. Essa expressão, está tudo preparado, de alguma forma ela chama a minha atenção, porque aquilo que nós corremos atrás nesse mundo, nessa vida, Deus nos diz: já está tudo preparado. Aquilo que nós buscamos, Ele tem de sobra. Aquilo que nós buscamos no mundo, nele nós encontramos de sobra. E esse mesmo Deus, Ele nos diz nessa noite, te diz também, diz a todos nós: está tudo preparado. Você não precisa suar, você não precisa trabalhar, você não precisa lutar, porque está tudo concernente à festa que Ele preparou, está tudo preparado. Ele é o bom anfitrião que já deixou tudo preparado. Você não terá trabalho para entrar no seu reino, para desfrutar dessa festa que é o céu dos céus. Já está tudo preparado. Há uma grande festa, um grande banquete nos aguardando, meu irmão, e saiba que foi o próprio Deus que preparou para mim e para você e nos convidou como convidado de honra. Já está preparado. Não há motivo para ficar apreensivo. Esses dias, eu, em um momento de tensão, em uma reforma, de uma ampliação que eu estou fazendo na minha casa, desde a chegada da nossa filha Sara, não tínhamos quarto, então decidimos ampliar, e família daqui e da acolá juntaram para tentar nos ajudar. E um dia desse eu penso: meu Deus, será que isso não fica pronto? E Deus já disse para o meu coração: já está preparado. A casa, a nossa casa, as mansões celestiais já estão preparadas. Então, do que adianta se preocupar com as coisas dessa vida?
Lógico que a gente tem que ter o senso de responsabilidade, mas não podemos permitir que isso venha nos consumir. Porque nós não fomos chamados por Deus para fincar estacas nesse mundo, nem fortalecer raízes. A nossa pátria está nos céus e nessa terra somos apenas peregrinos, porque a nossa morada é celestial, é na glória eterna. E a palavra que Deus nos diz, já está tudo preparado. Então não devemos acumular riquezas nessa terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem consome, onde os ladrões roubam. Não se esqueça, meu irmão, que o nosso tesouro está nos céus, a nossa coroa está nos céus, a nossa vitória está nos céus. É nos céus, e a palavra, por meio dessa parábola, é que Deus nos diz, já está tudo preparado, e eu não precisei fazer nada. Eu não precisei mover nada, eu não precisei mover sequer nada. Ele preparou tudo, fez uma grande festa, fez um grande banquete, e mandou convidar. E aí vem o seu servo, onde esse homem manda que os servos vão agora de casa em casa. E na minha tradução, o texto vai dizer no versículo 18, não obstante, todos recusaram. Jesus está apresentando aqui a angústia de Deus em saber que todos os homens recusaram ao seu convite. E em princípio, ele falava para israelitas, para judeus, e aqui representa alguns judeus que os recusaram. Depois ele vai especificar 3 homens que recusaram, mas antes ele diz que todos recusaram. Só vai exemplificar. O primeiro, ele diz que comprou uma propriedade, um campo, não pode ir. O segundo diz que comprou 5 juntas de boi. Um boi já é caro. Uma junta é um casal de boi, uma dupla de boi. Então se ele comprou 5 juntas, 10 bois. Não posso ir porque eu tenho que averiguar o que eu comprei, as 5 juntas de boi. Esse é o segundo. O terceiro diz, casei, não posso ir. Se a gente for analisar, e é esse o meu objetivo por meio dessa reflexão, é apresentar as 3 desculpas esfarrapadas que até hoje a humanidade apresenta diante de Deus. E vou provar porque são esfarrapadas. Mas em primeiro lugar, deixa eu dizer qual é a intenção dessas desculpas. Elas consistem, a primeira, nos bens materiais, na ênfase aos bens materiais e o desprezo do reino de Deus. Bens materiais, comprei um campo, comprei uma propriedade, não posso ir. A segunda, negociações profissionais. Eu adquiri 5 juntas de bois, preciso experimentá-la. São negociações profissionais. E a terceira, casei e não posso ir. Também relacionada a relacionamentos familiares, relacionamentos fraternais, relacionamentos afetivos. São as 3 desculpas que ainda hoje nós nos deparamos com aqueles que recusam o convite, o chamado de Deus. Primeiro, deixa agora, já que eu citei os 3, refletir sobre os 3. O primeiro homem disse, não posso ir porque comprei um campo e uma propriedade e preciso vê-la. Quem compra algo sem ver? Quem? Quem é capaz de comprar algo sem ver? Por isso a desculpa é esfarrapada. E se o jantar, a ceia é à noite, como é que a pessoa vai ver um campo à noite? Em uma geração que não existia luz elétrica. Como é que essa pessoa vai ver o campo à noite, a propriedade à noite? Logo, se trata de uma desculpa esfarrapada. E por que não adiar esse dia de ver a propriedade e o campo que comprou? O que Jesus está querendo dizer aqui é que muitos, em busca dos bens materiais, despreza o convite extraordinário do reino de Deus. Ainda hoje, muitos estão recusando o convite do céu, da festa e do banquete que Deus preparou, dizendo, eu não tenho tempo, eu tenho
objetivos a alcançar, eu tenho sonhos, a conquistar, eu não tenho tempo e simplesmente desprezo o convite. Se você analisar atentamente comigo, essa parábola é tão extraordinária que, primeiro, segundo a cultura daquela época, o homem convidava as pessoas para a sua festa, e quando chegava no dia da festa, ele mandava o seu servo ir na casa de cada um chamar. Se ele não queria ir, ao mínimo, dava uma satisfação que não iria. Mas eles não deram nenhuma satisfação que não iria com antecedência, apenas na hora, eu não vou. E estabeleceu uma prioridade para a sua vida. E qual era a prioridade para a sua vida? Eram os seus bens materiais. E os seus bens materiais eram um campo, era um terreno, era uma propriedade. Deixou de desfrutar do banquete preparado de graça, onde não precisava trabalhar por nada, estava tudo já preparado, tudo sobre a mesa. Recusaram. Ainda hoje existe pessoas dessa forma, que não querem se envolver com Deus, que não querem se comprometer com o ministério, que não querem aceitar Jesus e entregar a sua vida a Jesus, permitir que Deus direcione os seus passos, porque estão cheios de anseios em seu coração, e a maioria dos anseios se trata dessa vida mundana, terrena, passageira, transitória. E o convite continua, porque está escrito: manda chamá-los, porque o homem, assim como Deus, ele quer sua casa cheia. Manda chamá-los. Não há coisa pior do que você dar uma festa e não comparecer ninguém. Então manda chamá-los. A primeira desculpa é essa. É por causa dos bens materiais. Ainda hoje, muitas pessoas estão recusando o convite de Deus. A segunda desculpa, o homem diz: comprei 5 juntas de boi, preciso experimentá-las. São negociações profissionais. E aqui, irmãos, eu aprendo o seguinte: você já ouviu certamente falar que o judeu é um bom negociador, né? Agora, como é que um judeu compra 5 juntas de boi sem experimentá-las? Como é? Me diga isso. Mais uma desculpa esfarrapada. Como é que alguém compra algo sem antes testar, sem antes provar? E também se comprou porque não pode ser outro dia, mas justamente no dia da festa, na realidade ninguém quer ir para a festa. E estão criando desculpa, inventando história. Um judeu, como um bom negociador, não compra algo sem antes experimentar, sem antes averiguar, sem antes analisar. E aqui ele dá essa desculpa. São pessoas que ainda hoje existem, que priorizam suas negociações profissionais da presença de Deus ao invés do convite de Deus, que não querem entregar a Jesus, a sua vida a Jesus, que não querem viver o verdadeiro evangelho porque tem medo de perder a posição, tem medo de perder a influência, e por essa causa às vezes não vêm à igreja, passa semanas, meses à igreja, porque estão sufocados com o seu trabalho, vivem num ativismo consumista, que não tem tempo para Deus, e não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. O melhor do nosso tempo é aquele que nós dedicamos a Deus, e não podemos esquecer do que está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não queira, querido, alterar a ordem, não queira, querido, inverter os valores. Em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Deixa eu tentar te explicar o que Deus está querendo dizer aqui, que se você buscar o reino dele, em primeiro lugar, as coisas que você precisa, as coisas que você necessita, não te faltará, porque enquanto você cuida das coisas, Deus cuida das tuas coisas. Deus está cuidando das tuas coisas. Enquanto você está priorizando as coisas de Deus, não se preocupe, meu irmão, que Deus está agindo, Deus está operando, Deus está fazendo acontecer na sua vida. Você não precisa se desesperar, porque esse mesmo Deus que diz: veja os lírios do campo, veja a beleza que há nos bosques, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu dessa forma. Se Deus alimenta os pássaros dos céus e veste dessa forma os campos da terra,
Imagine vocês, homens de pouca fé. Então Deus tem cuidado dos seus. O que devemos procurar é priorizar as coisas de Deus em nossas vidas. Porque há pessoas que vivem em campanhas, em cultos, pedindo a Deus que abra uma porta de emprego. Deus vai lá e abre a porta de emprego. Mas depois que Deus abre a porta de emprego, meu irmão, cadê o irmão na igreja? Não aparece. Sumiu. Toma Doril que desaparece. Sumiu. E você vai perguntar, por que, irmão, nunca mais vem na quinta? Cansado, né, pastor? É cansado. E o irmão larga de que hora? 18 horas, pastor. Mas é tão cansado, né, irmão? Tá certo, irmão. Tá certo. Né? Aí, irmão, cadê você na EBD? Ah, pastor, cansado, né? De segunda a sábado, acordando cedo. E aí acordar 9h30. É complicado, né, pastor? Olha só, e aí quem é prioridade na tua vida? Quem é que está no primeiro lugar? Aí você não consegue entender. Quando Deus não dá, a pessoa está buscando. Quando Deus dá, a pessoa deixa de buscar. Se você fosse Deus, o que é que você faria? Flávio fez. Bom, eu só quero te dizer uma coisa, presta bem atenção nessa frase. Deus prefere frustrar os teus sonhos do que perder a tua vida. Amém? Deus prefere frustrar os teus sonhos do que perder a tua vida. E eu não tenho dúvida que Deus às vezes frustra os nossos sonhos e nós não entendemos o porquê, mas a razão é que a bênção pode se tornar em maldição. Não porque a bênção é ruim, é porque nós não estamos preparados para administrar. E aí, quando começamos a prosperar, a vaidade, a presunção, a arrogância toma conta do nosso coração, que já nos sentimos acima da gravidade. Aí Deus coloca o espinho na carne, para que a gente fique dependendo dele. Mas voltando ao assunto, que é o que interessa, negociações profissionais, o seu trabalho, meu irmão, não pode ser mais importante que Deus. E por mais cansado que você esteja, não deixe de vir adorar o Senhor, prestar o seu sacrifício, prestar o seu culto de louvor e adoração. Porque a cada culto, eu creio, há um banquete de Deus para o seu povo. E em cada culto eu também creio que nós podemos sair fartos desse lugar, cheios da glória, cheios da unção, cheios do poder, completamente nutrido com alimentos espirituais. Amém? A terceira desculpa esfarrapada daqueles que recusaram o convite, o camarada disse: casei e não posso ir. O interessante é que na cultura judaica, o convite, quando chega para um homem casado, o convite é para o casal. Não precisa nem tão longe. Né? Ainda hoje, é uma falta de respeito, é uma ofensa. Né? Mandar um convite para a missionária Vanessa e não mandar para mim. Eu rasgo o convite. A não ser que seja chá de lingerie, né, que as mulheres fazem antes de casar, aí pronto. Chá de bebê, não precisa pastor ir. Mas é uma ofensa. Então, se está chamando ele, logo está chamando a sua esposa, e o argumento que ele deu é: casei, não posso ir. Desculpa esfarrapada. E o tipo de desculpa aqui são pessoas que priorizam relacionamentos familiares, relacionamentos fraternais, acima do relacionamento com Deus. Jesus citou essa história para que a gente hoje, não só naquela época, pudéssemos um pouco parar e pensar. Há uma festa, há um convite, há alguém nos aguardando, já está tudo preparado. Qual a desculpa que eu vou inventar para não ir? Será que eu vou recorrer aos artifícios de bens materiais e que não tenho tempo? De negociações profissionais, estou estudando, trabalhando, não tenho tempo. Ou casei e o casamento é um empecilho para servir a Deus.
E a família é um obstáculo para servir a Deus? Se é, Jesus não negocia nada com ninguém. Mateus 10, 35 e diante. Quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho e filha, esposo e esposa por amor a mim, não é digno de mim. Ou seja, Deus em primeiro lugar. Jesus deixou isso bem claro. Ou seja, teu cônjuge, lógico que você não vai permitir que sua casa seja uma guerra. Você foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Você tem que ter sabedoria, porque não é por força nem por violência, conforme está escrito em Zacarias 4:6, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por força nem por violência, então com sabedoria. Mas ao mesmo tempo, os cônjuges, os filhos, os pais, patrão, seja lá quem for, não pode nos impedir de servir ao Senhor, porque a salvação é individual e a Bíblia diz que cada qual prestará conta dos seus próprios pecados diante de Deus, das suas próprias obras. Eu já disse algumas vezes aqui, torno a repetir, meu irmão, procure ter um encontro com Deus, porque Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Tem muito filhinho de crente pensando que é crente, e que quando Jesus vier, vai subir agarrado na barra de saia da sua mãe. Não vai. Subir segurando nos pés do seu pai, não vai. Eu já disse aqui, filho de peixe é peixinho, filho de pássaro é passarinho, mas filho de crente, se não se converter, é cretininho. Cretininho. É um cretino pequenininho. Precisamos ter um encontro, porque a salvação é individual. A salvação é individual. E nós precisamos ter esse encontro com Deus. O servo voltou para o seu patrão e disse: eu chamei todos aqueles que o Senhor pediu para que eu chamasse. Ninguém quis vir. O primeiro disse que comprou um terreno. O segundo disse que comprou bois. O terceiro disse que casou e ninguém quis vir. Qual foi a reação do anfitrião? Ficou irado. Ficou indignado, revoltado, enfurecido. Como se dissesse, como é a história? Eu tive todo esse trabalho para ninguém reconhecer. Eu tive todo esse trabalho para todos desconsiderarem. Pois volte, mas não ao encontro deles. Vá agora pelos becos, pelos guetos, pelas ruas, e chame os cegos, os mancos, os aleijados, e tragam. E o servo foi, cumpriu a palavra e trouxe essa turma de gente. E ainda quando trouxe, percebeu e disse: ainda há lugar. E novamente o homem disse: então sai pelos caminhos e atalhos, e trazem todos, para que a minha casa esteja cheia. Esteja cheia. Ei, olha bem para mim. O único desejo desse homem é que a sua casa estivesse cheia. É que não existisse cadeira vazia. É que não houvesse lugar desocupado. Você sabe que esse homem é Deus. Você sabe que essa festa é o céu que Deus preparou para nós. Você sabe que esse convite já nos foi feito. A pergunta é: onde você se encontra? Israel foram aqueles que primeiro foram chamados, escolhidos, cadeiras cativas, mas recusaram. E Deus diz agora: chama os gentios, espiritualmente deficientes, espiritualmente deformados, mancos, chamam eles. Digam que ainda há lugar.
Ainda há lugar. Ainda há lugar. Aqueles que recusaram a festa não impediram a festa de acontecer. Não pense você que por ter protelado a festa, ter adiado, quem sabe, seja esse o pensamento que possa, a festa não vai haver, que a festa não vai existir. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? A festa vai acontecer independente de mim, independente de você, independente de todos nós. Mas uma palavra o Senhor dessa festa diz no final: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia e entrará na minha festa. Quer saber de uma verdade? Eu faço parte dessa segunda procissão. A procissão dos cegos, dos aleijados, dos mancos, daqueles que estavam no gueto, daqueles que estavam nos becos, daqueles que eram excluídos, marginalizados, despercebidos, ignorados, desfavorecidos, onde ninguém via, onde ninguém prestava atenção. Mas um dia chegou ao meu conhecimento, chegou aos meus ouvidos, que o homem preparou uma festa e me convidou. E me convidou para entrar em sua casa. Eu pergunto, poderia eu recusar a este convite? Poderíamos recusar este convite? Nem que seja me arrastando, mas eu chego lá. Eu chego lá, porque alguém olhou para mim como nunca ninguém olhou. E o que Jesus está querendo contar nessa história é que eu e você fomos chamados. Nós não estamos vindo da procissão dos perfeitos. Nós não estamos vindo da procissão dos impecáveis. Nós não estamos vindo da procissão dos irrepreensíveis. Nós estamos vindo dessa última procissão. Manda chamar os mancos, os cegos, os aleijados. Diga a eles que ainda há lugar. Essa palavra mudou minha vida. Ainda há lugar. O que não há é tempo para perder. Sabe por quê? Porque já está tudo preparado. Já está tudo preparado, irmãos. E o anseio do dono da festa é que todos entrem logo para que as portas se fechem. Porque quando essas portas se fecharem, jamais se abrirão novamente. Eu trago essa palavra nesse dia, na esperança que não haja em nosso meio pessoas que recusaram o convite por questões de priorizarem seus bens materiais, suas negociações profissionais, seus relacionamentos fraternais, ao invés de aceitar o convite do homem que fez o grande banquete e chamou a todos, incluindo você. Há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Existe um convite de Deus. E sobre esse convite, há uma verdade que deve despertar a nossa atenção. Já está tudo preparado. Já está tudo preparado. Tudo preparado. Você já parou para pensar que já está tudo preparado?
que nós vamos andar nas ruas cujo piso é de ouro e de cristal. Lá tudo é vida, tudo é paz. Morte, choro, tristeza, dor, nunca mais veremos o grande rio da vida, claro como um cristal, e veremos a face do Mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá mais prantos, luto, dor. Os muros são de jaspes. Imagine comigo esse lugar cujos frutos não apodrecem, cujas folhas não caem. Imagine comigo nesse lugar que o Senhor tem preparado para nós. Ainda há lugar. Está tudo preparado, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Por isso Deus ordena aos seus anjos, aos seus santos da terra, saiam pelos becos, pelos guetos, pelas ruas, pelas periferias, por todos os lugares, e digam: ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. Está tudo preparado, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. As portas não se fecharam, porque Ele está te esperando. Ele está te esperando. Mas vivemos sobre a consciência de que haverá o dia em que essas portas se fecharão, e quando esse dia vier, não poderemos mais abrir. Por isso, querido, entre enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto pode achar. Oh, aleluia. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Não podemos recusar este convite maravilhoso. Não podemos recusar a este chamado de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos recusar, porque essa festa que Ele preparou, sabe qual é a grande diferença dessa festa? É que ela não dura alguns dias do mês de fevereiro. Ela não dura alguns dias do mês de abril. Ela não dura alguns dias do mês de junho e de julho. Ela não dura alguns dias do mês de setembro. Essa festa não dura alguns dias do mês de dezembro. Essa festa dura para todos sempre. É por eternidade. Em novos céus, nova terra, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, nem luto, nem morte, porque aquele que é poderoso diz: eis que faço nova todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia. É para essa festa que você foi convidado, não para esse carnaval cujos prazeres atraem pesares. Não fomos convidados para essa festa mundana, profana, promíscua. É para essa festa santa, essa festa eterna que você foi convidado. É por isso que eu recuso os manjares, os banquetes, as iguarias dessa terra, dessa vida, porque eu sei que existe uma ceia me aguardando. Existem as bodas do Cordeiro nos céus. Aleluia!
essa mesma causa, por essa razão, nenhum bem material, nenhuma negociação profissional e nenhum relacionamento fraternal poderá me impedir de aceitar o maior convite dessa terra. O convite que não é de homens para homens, mas de Deus para homens. O convite que não vem de terra para terra, mas dos céus para a nossa terra. Não posso recusar. Não posso me desculpar diante desse convite. É por isso que eu, assim como você, eu aceito. Eu vou, nem que seja me arrastando, eu vou. Já estou indo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.